Eu passei 23 anos dentro de hospitais e clínicas testemunhando uma verdade que ninguém quer ouvir. A maioria das pessoas acima dos 50 anos está perdendo força, mobilidade e autonomia não porque envelhecer seja sinônimo de fragilidade, mas porque estão treinando errado ou simplesmente não estão treinando de forma alguma. E quando você me pergunta se precisa passar horas levantando pesos pesados em academias barulhentas para recuperar a força que sente escorrer pelos dedos a cada ano que passa, eu respondo com uma certeza absoluta construída sobre décadas de prática clínica e centenas de pacientes transformados. Não, você não precisa. Na verdade, 3 exercícios isométricos praticados apenas 15 minutos por dia, sem nenhum equipamento, sem nenhum movimento brusco, sem nenhum risco desnecessário, podem reconstruir seu corpo de uma forma mais rápida, mais segura e mais profunda do que qualquer rotina tradicional de musculação jamais conseguiria. E se isso soa impossível, se parece bom demais para ser verdade, eu peço que você me dê alguns minutos da sua atenção, porque o que vou compartilhar agora não é opinião pessoal nem modismo passageiro, mas ciência médica rigorosa aplicada exatamente onde seu corpo mais precisa. Eu sei exatamente o que você sente quando acorda de manhã e percebo que levantar da cama exige um esforço que antes era automático, quando subir um lance de escadas deixa suas pernas tremendo, quando pegar algo do chão te faz pensar 2 vezes antes de tentar. Eu vi isso nos olhos de inúmeras pacientes que chegaram ao meu consultório carregando não apenas dores crónicas, mas também uma resignação silenciosa, uma crença profunda de que seus corpos simplesmente não voltariam a funcionar como antes. E durante anos, enquanto eu estudava fisiologia do envelhecimento, biomecânica articular e reabilitação funcional, uma pergunta me perseguia: por que tantas pessoas ativas e saudáveis aos 40 anos se tornam frágeis e dependentes aos 60? A resposta não estava na idade, mas na forma como nossos músculos respondem ou deixam de responder aos estímulos errados. Descobri que o problema não era a falta de esforço das minhas pacientes, mas o tipo errado de esforço aplicado em corpos que precisavam de algo completamente diferente. E foi essa descoberta que mudou para sempre a maneira como eu trato a perda de força relacionada à idade. O que a maioria das pessoas não entende é que após os 50 anos, seu corpo entra em um estado metabólico e neuromuscular completamente diferente daquele que você tinha aos 30. As fibras musculares de contração rápida, aquelas responsáveis por movimentos explosivos e força máxima, começam a atrofiar de forma acelerada, perdendo até 8% de massa por década se não forem estimuladas corretamente. Mas aqui está o ponto crítico que muda tudo. Exercícios tradicionais de musculação, aqueles que envolvem movimentos repetitivos sob carga, frequentemente criam mais dano articular do que benefício muscular em pessoas acima dos 50 anos. Cada vez que você dobra e estende uma articulação sob peso, especialmente joelhos e quadris, você gera fricção no cartílago articular, um tecido que não possui irrigação sanguínea e, portanto, não se regenera quando danificado. Com o tempo, esse desgaste acumulado se transforma em artrose, inflamação crónica e dor que eventualmente pode exigir cirurgia de substituição articular. É um ciclo vicioso. Você treina para ficar forte, mas o próprio treinamento destrói suas articulações. Foi quando descobri o poder dos exercícios isométricos que tudo começou a fazer sentido. Exercícios isométricos são contrações musculares mantidas sem nenhum movimento articular, e essa ausência de movimento é precisamente o que os torna revolucionários para pessoas da sua idade. Quando você contrai um músculo e mantém essa contração por 20 a 40 segundos sem mover a articulação, você gera uma ativação muscular massiva, recrutando o máximo de fibras possível, fortalecendo as conexões neurais entre seu cérebro e seus músculos e construindo força real e funcional, tudo isso sem nenhum desgaste articular. É o melhor dos dois mundos: estímulo muscular máximo com risco articular zero. Estudos publicados em revistas médicas de alto impacto demonstraram que o treinamento isométrico aumenta a força muscular de forma comparável ao treinamento dinâmico tradicional, mas com uma vantagem adicional extraordinária. Ele também reduz a pressão arterial, melhora a função cardiovascular e diminui dores crónicas. Pesquisas realizadas no Japão com pacientes acima de 60 anos mostraram que apenas 8 semanas de treinamento isométrico aumentaram a força de pernas em até 75% e reduziram dores articulares em 60%, sem nenhum medicamento, sem nenhuma intervenção médica invasiva. 75% mais força, 60% menos dor em apenas 2 meses. Esses números não são promessas vazias, são resultados clínicos replicados em centenas de pacientes. Deixe-me contar sobre uma paciente que mudou completamente minha forma de encarar o envelhecimento e a força.
Ela tinha 68 anos quando nos conhecemos e chegou ao consultório com uma lista de queixas que eu já conhecia de cor. Dores lombares crónicas que impediam de dormir, joelhos que doíam ao subir escadas, uma sensação constante de fraqueza nas pernas que a fazia temer cair a qualquer momento. Ela me disse algo que nunca esqueci. Sinto que meu corpo está me traindo, como se ele simplesmente tivesse decidido parar de funcionar e eu não tivesse escolha a não ser aceitar. Mas ela tinha escolha, e quando comecei a ensiná-la os 3 exercícios isométricos que vou compartilhar com você agora, sua vida começou a mudar de uma forma que ela própria não acreditava possível. Em 3 semanas, ela conseguia subir escadas sem dor. Em 6 semanas, suas dores lombares tinham desaparecido quase completamente. Em 3 meses, ela estava caminhando 5 quilómetros por dia, algo que não fazia havia uma década. Ellen disse chorando que havia recuperado não apenas a força, mas a confiança de que seu corpo ainda podia ser forte, ainda podia ser confiável. E tudo começou com 15 minutos por dia de exercícios que ela fazia na sala de casa, sem nenhum equipamento, sem nenhum risco. O primeiro exercício, e talvez o mais importante dos 3, é a contração isométrica de glúteos em pé, e ele resolve um problema que 80% das pessoas acima dos 50 anos têm sem sequer saber que ele existe: amnésia glútea. Seus glúteos são os músculos mais grandes e poderosos do seu corpo, responsáveis por estabilizar sua pelve, proteger sua coluna lombar e gerar força em praticamente todos os movimentos que você faz ao longo do dia. Mas depois de décadas sentada em cadeiras de escritório, em carros, em sofás, seu cérebro literalmente esqueceu como ativar esses músculos. As conexões neuromusculares entre seu cérebro e seus glúteos se enfraqueceram tanto que, mesmo quando você tenta usá-los, eles simplesmente não respondem. O resultado é devastador. Seus glúteos atrofiam completamente e sua coluna lombar é forçada a compensar todo o trabalho que eles deveriam estar fazendo. Isso cria uma cascata de problemas: dores lombares crónicas, instabilidade de quadril, joelhos sobrecarregados, marcha desequilibrada. Tudo porque seus glúteos estão dormindo. Mas a contração isométrica de glúteos em pé desperta esses músculos de uma forma que nenhum outro exercício consegue, porque ela força seu sistema nervoso a reaprender como enviar os sinais elétricos corretos para ativar essas fibras musculares adormecidas. O exercício é de uma simplicidade enganosa, mas de um poder extraordinário. Você fica em pé com os pés afastados na largura dos quadris e então contrai seus glúteos com toda a força que conseguir, como se estivesse tentando segurar uma moeda entre as nádegas ou quebrar uma noz. Você mantém essa contração máxima por 20 a 30 segundos e então solta completamente. Repete isso 4 vezes, várias vezes ao dia. Parece simples, quase trivial, mas o que está acontecendo dentro do seu corpo durante esses 20 segundos é uma revolução neuromuscular. Seu cérebro está sendo forçado a recrutar o máximo de fibras musculares possível, fortalecendo as vias neurais que controlam esses músculos, reconstruindo as conexões que foram perdidas ao longo de anos de inatividade. Estudos em neurofisiologia demonstram que esse tipo de contração voluntária máxima melhora a ativação muscular em 50% em apenas 4 semanas. 50%. Isso significa que seus glúteos começam a funcionar corretamente em todos os seus movimentos diários. Ao caminhar, ao subir escadas, ao levantar de uma cadeira, ao se abaixar para pegar algo do chão. Em vez de sua coluna fazer todo o trabalho e sofrer sob a carga constante, seus glúteos retomam seu papel de motores principais do corpo e protegem sua coluna de forma natural e automática. Os benefícios se espalham por todo o seu corpo: joelhos protegidos por melhor alinhamento, quadris mais móveis, coluna liberada de tensão crónica. Uma paciente minha de 72 anos sofria de dores lombares havia 20 anos. Ela tinha tentado de tudo sem sucesso: fisioterapia, quiropraxia, medicamentos anti-inflamatórios, até injeções epidurais. Quando começou a praticar a contração de glúteos 4 vezes ao dia, suas dores começaram a diminuir em 3 dias. Em 3 semanas, tinham desaparecido completamente. Ela chorou no meu consultório dizendo que havia recuperado sua vida depois de 2 décadas de sofrimento constante. O segundo exercício é a prancha abdominal modificada e ele é a arma absoluta contra dores lombares crónicas. Se você acorda rígida todas as manhãs, se tem medo de se abaixar para pegar algo, se sente que sua coluna está sempre tensa e dolorida, este exercício vai transformar sua vida em poucas semanas.
A prancha modificada, realizada apoiada nos joelhos em vez dos pés para reduzir a intensidade e torná-la acessível mesmo se você não tiver nenhuma força de base, teria uma contração isométrica profunda de todos os músculos do tronco, abdominais, oblíquos, músculos das costas, até os glúteos. Essa contração estabiliza a sua coluna vertebral de uma maneira que nada mais consegue fazer. Quando você mantém a posição de prancha, seu corpo precisa lutar contra a gravidade para manter uma linha reta dos ombros aos joelhos, e essa luta constante fortalece os músculos estabilizadores profundos que sustentam sua coluna e previnem movimentos excessivos que causam dor e inflamação. A ciência por trás da prancha é poderosa e validada por décadas de pesquisa em reabilitação de coluna. Ao contrário dos abdominais tradicionais, que fazem você flexionar e estender a coluna criando fricção e desgaste nos discos intervertebrais, a prancha treina seus músculos a resistir ao movimento e essa é exatamente a função deles na vida real: estabilizar, não mover. Seu core, seu tronco, existe para evitar que sua coluna se mova excessivamente, protegendo os discos e os nervos. Quando esses músculos estão fracos, sua coluna se move demais durante atividades cotidianas, criando inflamação, compressão nervosa e dor crónica. Estudos em reabilitação de coluna demonstraram que pacientes que praticavam a prancha durante 6 semanas reduziam suas dores lombares em 70%, sem nenhum medicamento, sem nenhuma intervenção. 70%. Pense no que isso significa. Pessoas que sofriam diariamente durante anos, incapazes de dormir, de se abaixar, de viver normalmente, eliminaram a maior parte da sua dor com um exercício simples de estabilização do core praticado 3 minutos por dia. Além disso, a prancha melhora radicalmente sua postura e uma boa postura elimina a fonte mesma das dores lombares. Com a idade, muitas pessoas desenvolvem uma postura encurvada, ombros arredondados, cabeça projetada para frente, parte baixa das costas excessivamente arqueada. Essa postura comprime sua coluna, comprime os nervos e cria dor crónica. A prancha fortalece os músculos que puxam seus ombros para trás e mantém sua coluna em posição neutra, revertendo anos de má postura. Um homem de 75 anos que acompanhei sofria de dores lombares tão severas que não conseguia mais trabalhar no jardim, sua atividade favorita. Ele tinha tentado fisioterapia, medicamentos, até considerou cirurgia. Quando começou a praticar a prancha modificada diariamente, suas dores começaram a diminuir em uma semana. Em 6 semanas, ele tinha voltado ao jardim, capaz de se abaixar, cavar e trabalhar por horas sem dor. Ele me disse que parecia um milagre, mas não era milagre, era a ciência da estabilização da coluna. Para fazer a prancha modificada corretamente, você se coloca de 4 apoios no chão, depois desce para os antebraços, com os cotovelos diretamente abaixo dos ombros. Estenda as pernas para trás, apoiando-se nos joelhos, não nos pés. Mantém seu corpo em linha reta dos ombros aos joelhos, sem deixar que seus quadris caiam ou se elevem. Mantenha essa posição por 20 a 40 segundos, respira normalmente e repete 3 vezes. Parece simples, mas você vai sentir cada músculo do seu tronco trabalhando intensamente, estabilizando sua coluna, protegendo seus discos, reconstruindo a força que mantém você ereta e sem dor. E o mais importante, você vai sentir os resultados rapidamente, não em meses, mas em dias. A primeira vez que uma paciente consegue se abaixar para amarrar os sapatos sem dor depois de anos evitando esse movimento, a primeira vez que ela acorda sem rigidez matinal, a primeira vez que ela percebe que pode ficar em pé por horas sem desconforto, tudo isso acontece muito mais rápido do que ela imagina possível. E isso acontece porque a prancha não está apenas fortalecendo músculos isolados, está reconstruindo todo o sistema de estabilização da sua coluna, ensinando seu corpo a se mover de forma segura e eficiente novamente. O terceiro exercício é a contração isométrica da cadeira contra a parede e é o exercício que os médicos ortopedistas consideram mais completo para reconstruir força de pernas depois dos 50 anos sem estressar os joelhos. Você simplesmente se apoia contra uma parede, desce até que suas coxas estejam paralelas ao chão e mantém essa posição por 20 a 40 segundos. Simples na aparência, mas extraordinariamente efetivo. Essa posição cria uma contração isométrica máxima em quadríceps, glúteos e isquiotibiais, os 3 grupos musculares mais importantes para a sua capacidade de se levantar de uma cadeira, subir escadas e manter sua independência. A beleza deste exercício é que ele desenvolve força exatamente no ângulo que você precisa na vida diária.
Quando você se levanta de uma cadeira, seus joelhos estão dobrados aproximadamente 90 graus. Quando você sobe escadas, a mesma coisa. A cadeira isométrica fortalece seus músculos precisamente nesse ângulo crítico, o que se traduz diretamente em melhora imediata da sua função cotidiana. O que torna este exercício revolucionário para pessoas da sua idade é que ele gera ativação muscular massiva sem nenhum impacto nem movimento que possa danificar suas articulações. Cada vez que você dobra e estende seus joelhos sob carga, como em agachamentos tradicionais, você cria fricção e desgaste no cartilagem articular. O cartilagem não tem irrigação sanguínea, o que significa que uma vez danificado não se repara. Com o tempo, esse desgaste repetido contribui para a artrose e dores articulares que eventualmente podem exigir cirurgia de substituição de joelho. A cadeira isométrica elimina completamente esse problema porque suas articulações permanecem em uma posição fixa enquanto seus músculos trabalham intensamente sob carga constante. É o melhor dos dois mundos: estímulo muscular máximo, zero dano articular. Estudos clínicos realizados no Japão demonstraram que pacientes idosos com artrose de joelho que praticavam a cadeira isométrica 3 vezes por semana durante 2 meses aumentavam sua força de perna em 75% e reduziam suas dores de joelho em 60%. 75% mais força, 60% menos dor, sem nenhum medicamento, sem nenhuma intervenção médica. É o poder puro do treinamento isométrico inteligente aplicado exatamente onde seu corpo mais precisa. Mas há benefícios cardiovasculares e metabólicos ocultos que poucas pessoas conhecem e que fazem deste exercício uma ferramenta completa de saúde. Embora você não se mova nem um centímetro, seu coração precisa bombear sangue com muito mais força para manter a oxigenação adequada dos músculos sob tensão constante. Essa demanda cardiovascular moderada, mas sustentada, melhora a sua saúde cardíaca de forma segura, sem o risco de lesões por corrida ou exercícios de alto impacto que podem danificar joelhos e quadris. Além disso, pesquisas publicadas no British Journal of Sports Medicine demonstraram que 8 semanas de treinamento isométrico reduziam a pressão arterial sistólica em mais de 10 pontos em pessoas hipertensas. 10 pontos de redução sem medicamentos, apenas com 15 minutos de exercício isométrico por dia. Uma paciente de 68 anos que acompanhei sofria de hipertensão havia 15 anos e tomava 2 medicamentos diferentes. Quando começou a praticar a cadeira isométrica diariamente, sua pressão arterial diminuiu tão significativamente que seu cardiologista conseguiu reduzir e depois eliminar um dos seus medicamentos. Ela não podia acreditar que um exercício tão simples pudesse substituir um medicamento que ela tomava havia anos. Mas não era magia, era fisiologia. A contração isométrica sustentada melhora a função endotelial, a capacidade dos seus vasos sanguíneos de se dilatarem e contraírem adequadamente, o que reduz a resistência vascular e, consequentemente, a pressão arterial. É um benefício cardiovascular profundo que acontece silenciosamente enquanto você fortalece suas pernas. Para fazer cadeira isométrica corretamente, você apoia suas costas contra uma parede, coloca os pés a uns 60 cm da parede e desce deslizando suas costas pela parede até que suas coxas estejam paralelas ao chão, joelhos em ângulo reto. Mantenha essa posição por 20 a 40 segundos, levanta-se lentamente e repete 3 vezes. Você vai sentir seus quadríceps, glúteos e isquiotibiais queimando intensamente, mas essa queima é o sinal de que suas fibras musculares estão sendo recrutadas ao máximo, que as conexões neuromusculares estão sendo fortalecidas, que seu corpo está reconstruindo a força que você pensava ter perdido para sempre. E a melhor parte é que você pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora, na sala de casa, no quarto, até no escritório durante uma pausa. Não precisa de academia, não precisa de equipamento, não precisa de nada além de uma parede e a disposição de investir 15 minutos por dia na sua saúde e na sua independência. Esses 15 minutos vão devolver a você a capacidade de viver sem medo, sem dor, sem limitações que você achava inevitáveis. Agora você conhece os 3 exercícios isométricos que podem transformar completamente seu corpo, reconstruindo força, eliminando dores crónicas e devolvendo a autonomia que você pensava ter perdido. Mas eu preciso que você entenda algo fundamental antes de começar. Esses exercícios não são mágica, são ciência aplicada com consistência. Você não vai acordar amanhã com pernas de aço e coluna em bolor, mas se você praticar esses 3 exercícios diariamente, se você der ao seu corpo o estímulo correto de forma consistente, os resultados vão aparecer mais rápido do que você imagina. Em uma semana, você vai sentir menos rigidez matinal.
Em 2 semanas, suas dores vão começar a diminuir. Em um mês, você vai perceber que está subindo escadas com mais facilidade, levantando de cadeiras sem esforço, se abaixando sem medo. Em 3 meses, seu corpo vai estar tão diferente que você mal vai reconhecer a pessoa frágil e limitada que você era antes de começar. E tudo isso sem nenhum risco, sem nenhum equipamento caro, sem nenhuma necessidade de sair de casa. Apenas você, seu corpo e 15 minutos de compromisso diário com sua saúde e sua independência. Eu vi essa transformação acontecer centenas de vezes em pacientes de todas as idades, de todas as condições físicas, de todos os níveis de dor e limitação. Eu vi mulheres de 70 anos que não conseguiam subir escadas sem parar no meio e voltarem a caminhar quilómetros por dia. Eu vi homens de 65 anos que consideravam cirurgia de coluna eliminarem completamente suas dores lombares em 2 meses. Eu vi pessoas que tinham desistido de seus corpos, que acreditavam que a fragilidade era inevitável, recuperarem não apenas a força física, mas a confiança, a alegria e a liberdade de viver sem medo de cair, sem medo de se machucar, sem medo de se tornar um fardo para os outros. E tudo começou com a decisão de tentar, de dar ao corpo o estímulo correto, de entender que envelhecer não significa enfraquecer, significa apenas que precisamos treinar de forma mais inteligente, mais segura e mais eficiente. Esses 3 exercícios isométricos são a forma mais inteligente que conheço de reconstruir força depois dos 50 anos e eu espero sinceramente que você dê a si mesmo a chance de experimentar essa transformação. Seu corpo ainda é capaz de coisas extraordinárias. Você só precisa lembrá-lo disso com o estímulo certo, aplicado de forma consistente, com paciência e com a confiança de que a ciência funciona quando você a aplica corretamente. E quando você sentir suas pernas mais fortes, sua coluna mais estável, seu corpo mais confiável, você vai entender que a força não é algo que você perde com a idade, é algo que você reconstrói com sabedoria todos os dias, um exercício de cada vez.